Let's say prayer. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, we come to you tonight in the precious and the mighty name of your Son, nós vimos até ti esta noite no precioso nome do teu Filho, the Lord Jesus Christ. o Senhor Jesus Cristo. We ask you for your presence tonight Nós pedimos-te a tua presença esta noite and for your power as never before. e pelo teu poder como nunca antes. And we thank you for giving it because you have promised. E agradecemos-te por responderes, pois tu o prometeste. In Jesus' name, No nome amen. de Jesus, amém. Last night, we were ending our message on what the martial arts grandmaster said the purpose of those arts was. Ontem à noite nós terminámos a nossa mensagem vendo que os grão-mestres destas artes disseram que era o seu propósito. They said it was the perfection of character. Eles disseram que era o aperfeiçoamento de caráter. And then we looked at what this character is supposed to appear like. E depois nós vimos o que é que esta personagem era suposto representar ou ser. This was the Grandmaster's master text. Este é o texto mestre de grão-mestre. When you go to a karate or kung fu or Brazilian jiu-jitsu school, Quando vocês vão a uma escola de karaté, de kung fu, de jiu-jitsu brasileiro, you can watch even a child's eyes and their facial expression vocês podem ver os olhos e mesmo a feição, a expressão facial de uma criança change in the Mudar. midst of conflict. mudar no meio do conflito. Satan has made it his study to lay the temple of God in ruins. Satanás fez disso o seu estudo para levar o templo de Deus à ruína, And to obliterate the image of God within us. para remover a imagem de Deus no homem. By yielding to sin, mankind has become defiled and corrupted. E ao se render ao pecado, a humanidade se tornou corrompida e pervertida. For ages, Satan with his evil angels had been seeking how to control the bodies and the hearts of men. Durante séculos, Satanás e os seus anjos haviam procurado controlar o corpo e a mente dos homens. I want to share something with you, especially these two young men that are up front on the phone right now. Eu quero partilhar algo convosco, especialmente com estes dois jovens aqui à frente ao telemóvel. This is important. Isto é importante. I am not an old man. Eu não sou um homem velho, um velho. I'm not trying to embarrass these young men, but the Apostle Paul would have done the same thing. Eu não estou a tentar envergonhar estes jovens, mas o apóstolo Paulo teria feito o mesmo. I do not want to see any person in here, no matter what your age is, lost. Eu não quero ver ninguém aqui, independentemente da idade, perdido. When I was 14 years old, Quando eu tinha 14 anos de idade, I walked away from church. eu deixei a igreja. My mother and father had been divorced, Os meus pais tinham se divorciado. and I told my mother, she came in to wake me up one Sabbath morning, E eu disse à minha mãe, ela veio acordar-me sábado de manhã. and I told my mother, I said, I'm not going anymore. E eu disse à minha mãe, eu não vou voltar a ir. And she looked at me and she said, why? E ela olhou para mim e disse, porquê? And I said, Mom, I have been there for years. Eu disse-lhe, mãe, eu tenho lá estado há anos. I have been to so many seminars and revelation seminars. Já fui a tantos seminários, workshops, seminários de And I Apocalipse. said, it's the same thing over and over and over again. E eu disse-lhe, é sempre a mesma coisa, vez após vez após vez. And I said, it's not changing me. E eu disse-lhe, não me está a mudar. It's not helping me with the guys that
want to beat me up at school. Eu disse-lhe, não me está a ajudar com os rapazes que me querem bater na escola. It's not helping me with the girls at school that are wearing skirts that are too short. Não me está a ajudar com as raparigas na escola que usam saias demasiado curtas. It's not helping me with the rejection I felt from my dad when he left. E não me está a ajudar com a rejeição que eu senti vinda do meu pai quando ele partiu. I said, it's not real. Eu disse, isto não é real. It's just head knowledge. É apenas conhecimento intelectual. And my mom wept. E a minha mãe chorou. I was so blind. Eu estava cego. I started watching Hollywood movies, Eu comecei a ver filmes de Hollywood, started listening to every kind of worldly music. comecei a ouvir todo o tipo de música mundana I'm not even going to go into what kind. e nem vou entrar no tipo de música. I quit trying to fight the desires that my heart wanted to do. Eu comecei a desistir de lutar contra os desejos do meu coração, aquilo que o meu coração queria fazer. I decided if it feels good, I'm going to do it. If it doesn't run faster than me, then I'll eat it. Eu decidi que se eu tiver esse desejo, eu vou fazer e... It's a difficult expression, mas eu vou fazê-lo. Yeah. It's difficult to translate that. I didn't know the price it was going to cost me. Eu não sabia o preço que isso me ia custar. I'm going to be very careful here. Eu vou ser muito cuidadoso aqui. I dated lots of young ladies in high school and when I was in college. Eu namorei com muitas raparigas enquanto estava no secundário e na universidade. And I was not pure as I should have been. E eu não fui puro como devia ter sido. I did not know what that would cost me. Eu não sabia o que isso me iria custar. I did not know that when I was 30 Eu não sabia que quando eu tivesse 30 and 35 e and 35 40 e 40, that not only would it hurt me, but it would hurt my dear wife and my children. que não só me custaria, me magoaria a mim, mas à minha querida esposa, aos meus filhos, Because I had opened the door to Satan. porque eu tinha aberto a porta a Satanás. People say, I'm not going out into witchcraft. As pessoas dizem, eu não vou praticar feitiçaria ou I'm not magia. listening to hard rock or metal. Eu não vou ouvir rock ou heavy metal. It doesn't matter. Não interessa. Even Britney Spears and Madonna talk about the demons that are in their life. Até a Britney Spears e a Madonna falam dos demónios, dos espíritos malignos que estão presentes na sua vida. We cannot yield to sin. Nós não nos podemos entregar ao pecado. When Satan has undermined faith in the Bible, he will direct you and I to other sources for power. Depois de minar a fé na Bíblia, Satanás encaminha os homens a outras fontes em busca de luz e poder. What that means is if I'm struggling with sin and I can't seem to get the victory, O que isso significa é que se eu estou a lutar com o pecado e eu não consigo alcançar ou obter a vitória, and God's word says this is the victory, even our faith in his word. e a palavra de Deus diz-nos que esta é a vitória, a saber, a nossa fé na sua palavra. If Satan can deafen our ears and blind our eyes to the power that is in God's word, Se Satanás consegue tapar os nossos ouvidos e cegar os nossos olhos ao poder da sua palavra, then you and I will be standing on the outside of the city when Christ returns. então tu e eu estaremos do lado de fora da cidade quando Jesus regressar. The forces of darkness will unite with human agents. As forças das trevas unir-se-ão com agentes humanos. Through yielding to satanic influences, men will be transformed into fiends or devils. Através da entrega às influências satânicas, os homens serão transformados em demónios. And those who were created in the image of God
will become the habitation of dragons. E aqueles que foram criados à imagem de Deus tornar-se-ão a habitação de dragões. I was at my school teaching. I taught full time. Eu estava na minha escola a ensinar, eu ensinava a tempo inteiro. Martial arts and Tai Chi and Chinese Qigong, Artes marciais, Tai Chi, Qui-Gon chinês, like yoga. como yoga. And one day I had a mother come in. E um dia eu tive uma mãe a vir ao meu encontro. And they walked in and she sat her little boy, she sat him down by the door on a chair. E eles entraram e ela sentou numa cadeira à entrada. And she came back to the desk where I was standing. E ela veio até à mesa onde eu estava em pé. And she told me, "Will you teach children?" E ela disse-me, perguntou-me, vocês ensinam crianças? And at that time in my life, I really did not enjoy teaching children because, you couldn't teach them how to really do things. E naquela altura da minha vida eu não gostava muito de ensinar crianças porque a verdade é que nós não éramos capazes de lhes ensinar como realmente fazer as coisas. Real martial arts. Artes marciais de verdade. But I knew that I needed to learn how to do this because many parents were beginning to bring their children. Mas eu sabia que eu precisava de começar a aprender a fazer isto porque muitos pais estavam a trazer as suas crianças. And I told her, "Yes, I will teach your son." E eu disse-lhe, sim, eu vou ensinar o teu filho. And she said, "There's some difficulty. E ela disse, há algumas dificuldades. He has been diagnosed with a condition Ele foi diagnosticado com uma condição called Asperger's. chamada de Asperger's. Asperger. Ok. Thank you. It means he was not easy to control. Significa que não era fácil de controlar. His mind did not work as it should. A mente dele não trabalhava como deveria. He was about 5 Ele tinha mais ou or menos 5 6 anos. years old. Mais ou menos 5, 6 anos. And she brought him up to introduce him to me. E ela trouxe-o para o introduzir, para o apresentar. And he looked at me with this huge smile of this little boy. I still remember he had blonde hair. E ele olhou para mim com este tremendo sorriso. Eu ainda me lembro, ele tinha cabelo loiro. And then his eyes changed. E de repente os olhos dele mudaram. I can't describe the look that came into his eyes. Eu não consigo descrever o olhar com que ele ficou. It was wild. Era selvagem. And I gave him these bricks to stand on Eu dei-lhe estes blocos para ele se colocar em to cima, help his balance. para ajudar o seu balanço, Because when he would walk like this. porque ele andava assim, desta maneira. And I knew that he needed help with coordination. E eu sabia que ele precisava de ajuda com coordenação. And I also had a whiteboard over to the side Eu também tinha de lado um quadro branco, where I would write instructions. onde eu escrevia instruções. So he was practicing balancing on these bricks Então ele estava a praticar o balanço, o equilíbrio sobre estes blocos. as I would tell him to throw a punch or a block. À medida que eu lhe dizia para dar um soco, um murro ou para defender, And his mother was watching. e a mãe dele estava a observar. And that's very nervous E isso that made you very nervous. E isso deixou-me muito nervoso, because this is her little boy. porque este é o pequenino filhinho dela. And right in the middle of teaching, E bem no meio da minha instrução, that look came over his eyes again. aquele olhar voltou. And he jumped off of the bricks and he ran over to that whiteboard and he grabbed one of the markers. E ele saltou dos blocos, correu para o quadro branco e agarrou num dos marcadores. And then he marked all over the equipment in the school. E depois ele começou a riscar o equipamento da escola. And then he looked at me and ran. E depois ele olhou para mim e começou a correr.
And the Lord had just begun to work to set me free. E o Senhor tinha começado a trabalhar na minha libertação. And the Lord spoke in my ears and in my heart. E o Senhor falou aos meus ouvidos, ao meu coração. He said, "Ask my angels to bring him back." E Ele disse-me, pede aos meus anjos que o tragam de volta. Not that I was praying to angels, you understand. Não que eu estivesse a orar a anjos, vocês percebem isso? In the Bible, Peter spoke to his angel. Na Bíblia, Pedro falou com o seu anjo. And when the angel came, they thought it was Peter's angel. Angels have always communicated with men. E quando este anjo veio, when the angel came? Angels have always communicated with men. Os anjos têm sempre comunicado com o ser humano. Even Ellen White says in the last days there will be communication between God and men through the angels. Mesmo Ellen White diz que nos últimos tempos Deus irá comunicar com o homem através dos anjos. I wanted to go run and grab this little boy. Eu queria correr e apanhar este pequeno rapaz, But I knew that would not work mas eu sabia que isso não ia funcionar, because he would resist. porque ele ia resistir-me. And then his mother, what would she do? E depois a mãe dele, o que é que ela iria fazer? And the Lord said, "Ask my angels to bring him back." E depois o Senhor disse-me, pede aos meus anjos que o tragam de volta. And I turned my head so the mother could not see what I was saying. E eu virei a minha cara para a mãe não ver o que é que eu estava a dizer. And I said, "Father in heaven, have your angels bring him back." Eu disse, Pai nos céus, faz com que os teus anjos o tragam de volta. And he was running as hard as he could across this long building. E ele estava a correr o mais depressa que ele conseguia atrás deste edifício. And all of a sudden, it was as if someone grabbed his shirt and pulled him to a stop. Então, e de repente, ele para, foi como se alguém o tivesse apanhado e o tivesse parado. And the little boy did this. E o pequeno rapaz fez isto. And walked all the way back and stood right in front of me. E fez o caminho todo de volta e parou na minha presença, à minha frente. I didn't know what to say. Eu não sabia o que dizer. And I looked at his mother. E eu olhei para a mãe dele. And she was sitting there like this. E ela estava sentada assim, Her mouth open. a boca dela abriu. And she asked me, E ela perguntou-me what just happened? o que é que acabou de acontecer. And I told her what God had told me to do. E eu disse-lhe o que é que Deus me tinha dito para fazer. And she said, "Would you be willing to teach my son for a little while by himself instead of with a class?" E ela perguntou-me se eu teria a possibilidade de ensinar o filho dela por algum tempo à parte, sem ser numa classe, numa turma. We began doing classes with that little boy, just he and I and his mother. Nós começámos a ter aulas com este jovenzinho, apenas eu, ele and the mother. E a mãe. And I would read the gospel to him. E eu lia o evangelho para ele. And after we had read for about 15 minutes, E depois de lermos por cerca de 15 minutos, we would do some balance drills or something simple. nós fazíamos alguns exercícios de equilíbrio, coisas simples. 1 year later, Ano depois, the little boy was in school and making wonderful grades. este jovenzinho estava na escola a ter tremendas notas muito boas. The little boy had an evil spirit that had come into his life and was causing the Asperger's. Este jovem, esta criancinha, ela tinha um espírito maligno que tinha entrado na sua vida e estava a causar este síndrome de Asperger. Something so simple. Algo tão simples. The doctors could not fix it. Os médicos não conseguiam resolver. You and I have been called to have such a close walk
with our Savior. Tu e eu fomos chamados a ter uma caminhada com o nosso Salvador tão íntima, That He can use you to help every person you meet. que Ele te pode usar para ajudar todas as pessoas que tu conheceres. And Satan will see in an apostate race his masterpiece of evil, men who reflect his own image. E Satanás verá num movimento apóstata a sua obra-prima do mal, homens que refletem a sua imagem. The eyes are the windows to the soul. Os olhos são a janela da alma. Often you will see something in someone's eyes that will make you uncomfortable and afraid. Comumente nós vemos ou poderemos ver coisas nos olhos de outra pessoa que nos vão deixar tímidos, temerosos. I can even remember looking in my own pictures that I had on the wall. Eu consigo lembrar-me de olhar para as minhas fotografias que eu tinha na parede And I would see that, and it was not good. e eu conseguia ver esse olhar e não era bom. The Bible tells us, "Know ye not that to whom you yield yourself as servants to obey, his servants you are to whom you obey." A Bíblia diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness and life. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça e vida? Unless we do yield ourselves to the control and submission of Christ, we will be dominated by the wicked one. Mas a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e torná-lo-á morada sua. The only begotten Son looked upon our world. He beheld human suffering and misery, and with pity he saw how you and I had been blinded by the deceptions of the enemy, and we had become the victims of satanic cruelty. O Filho unigênito de Deus olhou para a cena, ele viu o sofrimento humano e a sua miséria. Com piedade ele viu como os seus agentes humanos foram cegados pelos enganos do inimigo e se tornaram vítimas da crueldade de Satanás. He saw how Satan had exalted men and women simply for the purpose of casting them down. How he flattered them in order to draw them into his net and destroy them. Ele viu como Satanás tem elevado homens só pelo simples prazer de os atirar para o fundo, como ele os elogiou com o objetivo de trazê-los para a sua teia e os destruir. He looked upon the schemes by which Satan works to blot from your soul and mine every trace of likeness to God. Ele olhou para os esquemas pelos quais Satanás trabalha para apagar da vossa alma e da minha todo o traço de semelhança com Deus. He saw human beings possessed by devils. Ele viu seres humanos possuídos por demónios. I want to ask you a question, and I'm going to be careful how I say this. Eu quero fazer-vos uma pergunta e vou ser cuidadoso na maneira como faço. Ellen White said that Judas was possessed of a devil. Ellen White diz que Judas estava possuído por um demónio. The Bible says Judas was possessed. Do you all remember? A Bíblia diz que Judas estava possuído por um demónio. Lembram-se disso? Jesus said, "Have I not chosen you 12, yet one of you is a devil?" Jesus disse: não escolhi eu porventura 12 e um de vós é um demónio? And we think, yeah, but that was back then. E nós pensamos, sim, mas isso era antigamente. Ellen White said the demon that was living inside of Judas was named selfishness. A irmã White diz que o demónio que habitava em Judas tinha como nome egoísmo. We have been counseled that we are not to look for evil influences in other people's lives. Nós somos aconselhados a não olhar para influências malignas na vida de outras pessoas. But if someone comes to us and they say,
I'm struggling with this and I have been for years and I can't seem to get free. Mas se alguém vem ter connosco e diz, eu estou a lutar com esta questão por anos e eu não me consigo libertar dela, Then we need to seek the Lord to find out what is the cause, what is the door that has been opened into their life for this sin. então nós precisamos de procurar o Senhor para compreender que porta foi aberta para a entrada deste pecado. And I'm going to ask you a question and I don't want you to answer it except in your own heart. E eu vou fazer-vos uma pergunta e eu não quero que respondam a esta pergunta a não ser no vosso coração. Are you battling with selfishness Estão a lutar com egoísmo, or bitterness ou amargura, or resentment ou ressentimento, or lust ou paixões, or bad language ou má linguagem, or impure thoughts ou pensamentos impuros, or a desire to live in the world? ou um desejo para viver mundanamente no mundo? If that is inside of your heart, do you think you would enjoy heaven? Se isso está no vosso coração, creem que iriam apreciar o céu? We only have today. Nós só temos o hoje. We have no guarantee of tomorrow. Nós não temos garantia do amanhã. If I go to sleep tonight and I have anger or I have bitterness towards someone or I have intemperance, gluttony, Se eu vou dormir esta noite e eu tenho orgulho no meu coração, ou eu tenho amargura para com alguém, ou intemperança, or pride, glutonaria, orgulho, if it's in my heart, what if I don't wake up tomorrow? se está no meu coração, o que será se eu não acordar amanhã? We have got to know that we are right with God tonight. Nós temos que saber que estamos bem com Deus hoje, esta noite. The very stamp of demons was impressed upon the countenances of men. A própria marca de demónios ficou gravada no semblante dos homens. Do you know who this man is? Sabem quem é este homem? Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme, Hollywood actor and martial artist. ator de Hollywood e praticante de artes marciais. It would be very difficult for me to get most of us to make that kind of face, even if you tried. Seria muito difícil para mim para conseguir que a maior parte de vocês fizesse esta feição, ainda que eu tentasse muito. Have you ever tried to make an ugly face? Já tentaram fazer assim uma cara feia? You can't unless there's ugliness inside. É impossível, a não ser que haja feiura no nosso coração. Because the smile will be in your eyes. Porque o sorriso estará nos vossos olhos. There is no smile in his eyes. Mas ali não há sorriso nos olhos dele. Who knows who this woman is? Quem sabe quem é esta mulher? She is a bonita woman. Ela é uma mulher bonita. Era. When she was young, she looked bonita but pure. Quando ela era mais jovem, ela era bonita, mas com pureza, Innocent. com inocência. She had strawberry red hair, like blonde red. Ela tinha um tom de cabelo assim ruivo, loiro, Little bitty curls. com encaracolado. And this is not even her real name. E este nem é o seu nome verdadeiro. Her real name is Norma Jean. O seu nome verdadeiro é Norma Jean. But Hollywood said Norma Jean sort of doesn't sound very, I want to go get that. Mas Hollywood disse, Norma Jean não é um nome que seja atrativo para as pessoas. Not attractive. Não é atrativo. So they changed her name. Então eles mudaram o seu nome. Listen to what she said. Ouçam o que ela disse. Completely aware of her demonic possession, Marilyn Monroe told a reporter that there were others who resided and lived inside of her.
Completamente ciente da sua possessão demoníaca, Monroe disse a um repórter que havia outros a residir e viver dentro dela. She described it as Jekyll and Hyde, 2 in 1, more than 2. She said, I am so many people, they shock me sometimes. I wish it was just me. Ela descreveu-os como Jekyll and Hyde, 2 em 1, mais de 2. Eu sou tanta gente, eles por vezes chocam-me. Quem me dera ser somente eu. This was, I believe, her first husband, Joe DiMaggio. Este era, eu creio, o primeiro marido dela. Their marriage did not last very long. O casamento deles não durou muito tempo. She played in a movie where she had a long white dress on. Ela encenou num filme em que ela tinha um longo vestido branco. And she was walking in a big city over the subway, the train under the ground. Sorry, could you repeat? She was walking in a big city Yes. over the subway, a train. E ela estava a andar numa grande cidade sobre o metro. And when the train would come under the ground, they had vents that the air would rush up. E quando o metro passava no subterrâneo, eles tinham ventiladores por onde o ar saía. And they were filming this scene for the movie, and they did not know the train was about to come through. E eles estavam a filmar esta cena para o filme e o metro, o comboio passou e eles não sabiam que isso ia acontecer, não estava previsto. And the director that was filming, E o diretor que estava a filmar, and Marilyn was walking, and she stopped on top of that vent. e a Marilyn, ela estava a andar e ela parou sobre este ventilador. And the train rushed through, E o comboio passou rapidamente and her dress went up. e o vestido dela subiu por completo. And some of you know the movie I'm talking about. E alguns de vós sabem o filme a que eu me estou a referir. What they don't tell you is the director kept filming that same scene for over an hour. O que vocês não sabem é que este diretor insistiu em repetir a cena, a gravação, durante mais de 1 hora. And after a few minutes, there was a huge crowd of men that had gathered to watch her dress go up. E passado apenas alguns minutos, havia já uma multidão de homens que se tinham reunido ali para ver esta cena do vestido a subir. And her husband was there. E o marido dela estava lá. And when they got home, he was furious. E quando eles chegaram a casa, ele estava furioso. And their marriage fell apart. E o casamento deles desmoronou. Marilyn Monroe was, to the best of my memory, I think it was 36. A Marilyn that Monroe right? tinha cerca de 36, se eu me estou a recordar bem. 36 years old. 36 anos. This is the same person as this. Esta é a mesma mulher que esta. A mesma pessoa. When she was not on film, that's what she looked like. Quando ela não estava em filme, a encenar, era assim que ela parecia. She was depressed Ela estava deprimida. because she could not get rid of the thoughts and the voices in her mind. Porque ela não se conseguia libertar dos pensamentos, das vozes na sua mente. And I will tell you something. E eu vou dizer-vos algo. Most of the time, when Satan or a fallen angel talk to a person, Na maior parte das vezes em que Satanás ou um anjo caído fala com uma pessoa, they talk in your voice eles falam na vossa própria voz. because they know that if they use their voice, you'll be afraid and start praying. Porque eles sabem que se eles falarem nas suas próprias vozes, vocês vão ficar atemorizados e vão começar a orar. But if they talk in the person's voice, the person thinks it's their own thoughts and they don't pray. Mas se eles falarem na vossa própria voz, a pessoa vai pensar que é apenas a sua consciência, que é ela própria a pensar e não vai orar. This was her on her 36th day of life, Isto foi ela no seu the 36 day year. she died. Okay.
Isto era a Marilyn quando ela morreu, aos 36 anos. Only 36 years old. Apenas 36 anos. Who knows who this actor is? Quem sabe quem é este ator? Yes. Heath Ledger. Heath Ledger. He was a good actor from Australia. Ele era um bom ator da Austrália. I don't want to go into a bunch of movies, but I want you to know something. Eu não quero entrar em muitos filmes, mas eu quero que saibam algo. He was invited to play in one movie called Brokeback Mountain. Ele foi convidado a entrar num filme cujo título em inglês é Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. It was about 2 or 3 cowboys, Era sobre 2 ou 3 cowboys, rough cowboys, homens rudes, fortes, but they were homosexual. mas eles eram homossexuais. This had never been seen in Hollywood before. Isto nunca tinha sido visto em Hollywood antes. The next movie that he did that was big was for the comics. O filme seguinte que ele fez, que foi um grande êxito, foi para a DC Comics. He played the part of the Joker in Batman. Ele encenou a personagem do Joker no Batman. And when he first started preparing to play this part, E quando ele inicialmente começou os preparativos para encenar este papel, he received a phone call from another actor ele recebeu uma chamada telefónica de um outro ator, named Jack Nicholson. chamado Jack Nicholson. Do you know? Sabem quem é? He also had played the part of Joker. Um ator que também já tinha encenado o papel do Joker. Jack Nicholson told Heath Ledger, O Jack Nicholson disse ao Heath Ledger: "You don't know what you're getting into." tu não sabes no que te estás a meter. And he warned him not to take the part. E ele alertou para não aceitar o papel. Because an actor knows, they all know, Porque um ator sabe, todos eles sabem, the only way to portray a character a única maneira de encenar uma personagem and cause the audience to believe it e de fazer a audiência acreditar is to become that character. é tornar-se essa personagem. You can't just pretend. Não se pode apenas fingir. When I was in the martial arts, Quando eu estava nas artes marciais, our grandmaster told us o nosso grão-mestre disse-nos, in Chinese Kung Fu, em Kung Fu chinês, he said you can't just pretend to be a tiger. tu não podes simplesmente fingir que és um leão, He said you have to become that tiger. um tigre, tu tens que te tornar esse tigre. He said you have to become it up here and in here. Tu tens que tornar esse tigre aqui. He said when you become the animal, that's what your opponent will think they are facing. Ele disse, quando tu te tornas um animal, é isso que o teu oponente pensa que está a enfrentar. I'm sharing this about Hollywood and music and martial arts and Tai Chi Eu partilho isto sobre Hollywood, artes marciais, filmes, música, o Tai Chi, because it's the same spirit that is working through all of them. porque é o mesmo espírito a trabalhar por trás de tudo isto. Heath Ledger decided if I'm going to play the part of the Joker in Batman, O Heath Ledger decidiu que se ele fosse realmente tomar o papel, aceitar o papel de Joker no filme do Batman, the character of the Joker was crazy, like a madman. o personagem do Joker era um personagem quase como um louco. And Heath Ledger said, I have to become that man. E o Heath Ledger disse, eu tenho que me tornar neste homem. So he locked himself in a hotel room for more than 40 days. Então ele trancou-se num quarto de hotel por mais de 40 dias. And he did nothing but read and watch stories about evil, perverted men.
E ele não fez nada mais do que ler livros e ver filmes sobre homens perversos, homens maus. The other actors that were on the set, they said, Os outros atores que estavam não é o palco, mas no estúdio, when he walked onto the set, they said they were afraid to look in his eyes. disseram que quando ele entrava no estúdio, que eles tinham receio de olhá-lo nos olhos. Even men that were older than him that had been acting for 50 years. Até homens mais velhos que ele, que já eram atores há mais de 50 anos. They said they could feel it when he walked into the room. Eles disseram que eles conseguiam sentir algo quando ele entrava em estúdio. Heath Ledger died at 28 years old. O Heath Ledger morreu com 28 anos de idade. Those spirits that came into him Estes espíritos que entraram nele caused him so much depression that he ended his life. causaram tanta depressão que ele tirou a sua vida. Those spirits actually have a name. They are named for what they do. Estes espíritos, na realidade, eles têm um nome, eles são nomeados por aquilo que eles fazem. They are called suicide. Eles são chamados de suicídio. Right now in our schools in America, we are seeing young people Neste momento, nas nossas escolas nos Estados Unidos, nós vemos jovens that are battling with depression and cutting themselves. que estão a lutar com depressão, que se mutilam, And the medical people say, we don't understand. e os médicos dizem, nós não conseguimos compreender. It's because of what they are listening to in their music and what they are watching before their eyes. É devido àquilo que eles ouvem nas músicas que ouvem e aquilo que põem à frente dos olhos. Christ saw the bodies of men and women become the habitation for the degrading indwelling of demons. Cristo viu os corpos de homens e mulheres tornarem-se as habitações da degradante vivência dos demónios. The senses, the nerves, and the very passions and organs of men were controlled by supernatural agencies. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos do homem foram trabalhados por agências sobrenaturais. Such was the prospect upon which our world's Redeemer looked. Esta era a perspectiva sobre a qual o Redentor do mundo lançava o seu olhar. What a horrible spectacle for him to behold. Que espetáculo horrível para os olhos da infinita pureza. Wherein can he find and see his image? Onde pode ele contemplar a sua imagem? Then came Jesus to restore in you and I the image of our Maker. Então veio Jesus a fim de restaurar no homem a imagem do seu Criador. I want to ask the ladies a question, Eu quero fazer uma pergunta às senhoras and I want you to answer. e eu quero que respondam. Who do you think the most beautiful woman is? Quem é que vocês acham que é a mulher mais bonita? Who do you look to and say, wow, if I could only look like her? Sobre quem é que vocês olham e pensam, se eu pudesse parecer como ela, se eu pudesse ser como ela? Give me some names. Who? Deem-me alguns nomes. Quem? Okay, all right, stop. Para, vamos parar. Who do you men think is the most beautiful woman? Vocês homens, quem é que acham que é a mulher mais bonita? Don't answer. Não precisam de responder. Whoever she is, whatever that star is, Quem quer que ela seja essa estrela, how do you think she's going to feel on the morning of the resurrection? como é que acham que ela se vai sentir na manhã da ressurreição? Many of these actresses and entertainment stars Muitas destas atrizes, modelos, estrelas de entretenimento and musicians like Beyoncé or Britney Spears, e cantoras como a Beyoncé, como a Britney Spears, and they come up out of the ground and they're proud.
E elas vêm da terra, do pó da terra, e vêm orgulhosas. Adam and Eve, when they sinned, they were afraid and they covered their bodies. Adão e Eva, quando pecaram, eles estavam com medo, eles cobriram os seus corpos. And yet, just the week that I've been here walking through this beautiful city, E apenas durante esta semana que eu tenho estado aqui a andar por esta bonita cidade, women and men are walking almost with no clothes on. homens e mulheres andam praticamente sem roupa. Where is their shame? Onde é que está a vergonha? So that woman that thinks she's so beautiful, what is she going to say when she looks beside her and there is Eve? Então, esta mulher que acha que é muito bonita, o que é que ela vai dizer, o que é que ela vai pensar quando ela olhar e vir Eva? What about those men that we think are so strong and so handsome and so full of valor? E aqueles homens que nós achamos que são fortes, que são bonitos, que são homens de valor? Do you remember Arnold Schwarzenegger? Lembram-se de Arnold Schwarzenegger? Yes? Sim? Strong. Forte. He looked up to Adam and he will... Ele vai olhar para Adão e vai baixar os olhos. God wants to make us perfect again. Deus quer tornar-nos perfeitos de novo. Not just when you get to heaven. Não apenas quando chegarmos ao céu. Here and now. Aqui e agora. Let me go back one. Jesus knows that a demon power is struggling in every soul. Every soul. Jesus sabe que um poder demoníaco está a lutar dentro de cada alma. Cada alma. Striving for the mastery and to reign. Empenhando-se no domínio para reinar. But Jesus came to break the power of Satan and to set the captives free. Mas Jesus veio para quebrar o poder de Satanás e libertar os cativos. He came for but one purpose, and that was the salvation and freedom of the lost. Ele veio com um objetivo, e esse foi a salvação, a liberdade dos perdidos. I know this from experience. Eu sei isto por experiência. And I'm not telling you this to brag, but I'm telling you because when E eu não digo isto para me gabar. I did not get paid to come here. Eu não fui pago para vir aqui. Your church brought me here. I don't get money for doing this. A vossa igreja trouxe-me aqui. Eu não recebo dinheiro para fazer isto. I am here because I don't want to see you where I was. Eu estou aqui porque eu não quero ver-vos onde eu estava. I'm going to tell you a quick story. Is that okay? Eu vou partilhar convosco uma curta história, ok? I had lived a life since I was a young boy. Eu vivi uma vida desde que eu era um jovem. It was not godly. It was not pure. Não era uma vida santa, não era uma vida pura. My wife and I got married and I was like my wife. I thought, I'm a Christian now, everything's going to be perfect. Eu e a minha mulher casámos e nós pensávamos, nós somos cristãos, agora vai ser tudo perfeito. And I would go to church and you'd see everybody and you'd smile and the man would reach out and you'd go, happy Sabbath, brother. E nós íamos à igreja, sorríamos uns para os outros, estendíamos a mão, feliz sábado, irmão. And neither one of us knew the battles we had the day before or maybe the morning on the way to church. E nenhum de nós tinha conhecimento das lutas que o outro estava a passar, quem sabe no dia anterior ou essa manhã antes de ir para a igreja. So I went to church every Sabbath. Então eu fui à igreja a cada sábado, todos os sábados. And as soon as sundown came, my wife and I were turning on the television to watch our favorite show or movie. E assim que o sol se punha, eu e a minha mulher ligávamos a televisão para ver os filmes, as séries que estavam a And when I passar. was driving the car, I was putting on my favorite, rock and roll music. E quando eu estava no meu carro, eu punha as minhas músicas preferidas de rock. No, not on Sabbath, Não ao sábado, but after sundown. mas depois do pôr do sol.
And I had no idea that I was opening the door and allowing evil spirits to come into our lives and into our home. E eu não tinha a noção que eu estava a abrir portas para espíritos demoníacos entrarem nas nossas vidas e no nosso lar. The Lord brought me out of the martial arts, O Senhor trouxe-me para fora das artes marciais, but that was only the beginning. mas isso foi apenas o início, o começo. I still had much work that had to be done inside my heart. Eu ainda tinha muito trabalho para ser feito dentro do meu coração. And I remember one Friday afternoon, I got home before my family. E eu lembro-me de uma sexta à tarde, eu cheguei a casa antes da minha família, And I could tell there was a battle going on in my head and my heart. e eu conseguia perceber que estava a ser travada uma luta na minha mente e no meu coração. And by time my wife and children had gotten out of school and come home, E a certa altura então a minha esposa e os meus filhos saíram da escola e voltaram para casa. the battle was overwhelming. E esta luta era demais. I knew it was not just an evil spirit on the outside. Eu sabia que não era apenas um espírito demoníaco exterior. There was something that had actually gotten inside. Eu sabia que algo tinha tido a oportunidade de entrar. And I came over to my wife as soon as her and our children came in our kitchen door. E eu disse à minha esposa assim que ela e os meus filhos entraram pela porta da cozinha. And I asked my wife, I said, "Honey, I need you to pray for me." E eu disse à minha mulher, querida, eu preciso que tu ores por mim. And she said, I will. And she started undoing the groceries. E ela disse, eu vou. E começou a tirar a mercadoria dos sacos. She hadn't seen my eyes to understand that I was drowning and I was crying for help. Ela não tinha olhado para os meus olhos e visto que eu estava a afundar e estava a gritar por ajuda, a clamar por ajuda. Sometimes your sons and daughters are crying for help and we don't see their cries. Às vezes os vossos filhos estão a clamar por auxílio e nós não vemos este clamor. Sometimes even little children are acting out of the ordinary because they need us to see their cries. Às vezes até crianças pequeninas estão a agir fora do que é normal para nós vermos o seu clamor. And I looked at my wife and I knew inside I need help. E eu olhei para a minha esposa e eu sabia dentro de mim que eu precisava de ajuda. And I walked back over to her and I said, honey, E eu voltei para ela e disse, I need you to pray. querida, eu preciso que ores. And she said, I told you I will. E ela disse-me, eu já te disse que eu vou. And I said, no, I need you to pray now. E eu disse-lhe, não, eu preciso que ores agora. And she saw in my eyes that I was afraid. E ela viu nos meus olhos que eu estava com medo. When I was in the martial arts, I was not afraid of anything. Quando eu estava nas artes marciais, eu não tinha medo de nada. After 25 years of fighting full contact, I would fight anybody or anything. Depois de 25 anos a lutar em contacto total, eu não tinha medo de nada nem de ninguém. Even if I died, I was not afraid. Mesmo se eu morresse, eu não tinha medo. There was so much pride and rage and anger inside of me. Havia tanto orgulho, tanta raiva dentro de mim. And now I was afraid. Agora eu estava com medo. And my wife saw it. E a minha esposa viu isso. And she put her hands on me. E ela pôs as suas mãos sobre mim. And she began to call on the name of the Lord Jesus Christ. E ela começou a clamar no nome de Jesus Cristo. And she began to claim God's promises that He had come to set me free. E ela começou a reclamar as promessas de que Ele tinha vindo para me libertar. And she was claiming those promises with my name in the promises. E ela estava a reclamar estas promessas com o meu nome nelas. Because that Bible is not written just to somebody else, it's to you and I personally. Porque esta Bíblia ela não foi escrita para outras pessoas, ela foi escrita para ti e para mim. And as she began to pray, I felt like somebody grabbed me and put me in the back seat and taped my mouth. E à medida que ela começou a orar, eu senti que alguém tinha agarrado em mim, posto-me no banco de trás e me tinha tapado a boca. So I could see myself.
Então eu conseguia ver-me a mim próprio and I was still talking and my hands were moving, e eu ainda estava a falar, as minhas mãos mexiam-se, but I was not the one doing it. mas não era eu que o estava a fazer. And my wife was calling on the name of Jesus. E a minha mulher estava a clamar o nome de Cristo. And I heard a voice come out of my mouth that was just like my voice. E eu ouvi uma voz sair da minha boca que era tal e qual como a minha voz. And this voice started laughing. E esta voz começou a rir-se. Laughing at my wife's prayers. A rir-se das orações da minha mulher. And I became very afraid. E eu fiquei com muito medo. And in my heart I started crying unto God. E no meu coração eu comecei a clamar a Deus. Please save me. Don't give up on me. Por favor, salva-me, não desistas de mim. And one verse came to my mind. E um verso veio à minha mente. The word of the living God. A palavra do Deus vivo. It was a promise Era uma promessa. that at the name of the Lord Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue shall confess. Que ao nome de Jesus Cristo todo o joelho se dobrará e toda every Knee shall bow, And? every tongue shall confess. e toda a língua confessará. That's all I could hear. Isto era apenas aquilo que eu conseguia ouvir. And I spoke inside of myself to that demon that was controlling me. E eu falei dentro de mim para este demónio que me estava a controlar. Maybe I was just speaking to me, Talvez eu estivesse apenas a falar para mim próprio. but I said, Mas eu disse, I may not be able to control my hands and my body, but I can throw myself on the space and you will bow. eu posso não ser capaz de controlar as minhas mãos ou a minha face, o meu corpo, mas but if If I can't control anything else, I can throw myself on my face before the Lord. Mas eu posso prostrar-me de face, de rosto para baixo perante o Senhor e tu irás dobrar o teu joelho. And I threw myself on our concrete brick floor. E eu prostrei-me no nosso chão Brick floor. no nosso chão And I laid there crying in my mind to God. e eu prostrei-me ali a clamar, a chorar ao Senhor. And my daughter and my son came in the room because they heard my wife, and my wife was really praying now. E o meu filho e a minha filha vieram até à cozinha porque eles ouviram a minha esposa a orar e ela estava a orar, com grande clamor. And I want to tell you something. E eu quero dizer-vos algo. There's nothing more dangerous than a woman that is fighting for those she loves. Não há nada mais perigoso de uma mulher a lutar por aqueles que ela ama. She was not begging God, oh dear Jesus, please. Ela não estava a pedinchar a Deus, oh Senhor Jesus, por favor. She had her hand here and she had a hand up here and she was saying, I rebuke this demon in the name of the Lord Jesus Christ. Ela tinha uma mão sobre mim, uma mão erguida, e ela disse, eu repreendo este demónio no nome de Jesus Cristo. She was claiming God's promise, I have given you power and authority over all devils. Ela estava a reclamar as promessas de Deus, eu dei-te autoridade sobre todos os demónios. She was claiming the blood of the Lord Jesus Christ over me. Ela estava a reclamar o sangue de Cristo sobre mim. She said, he does not belong to you, he belongs to Jesus. Ela disse, ele não te pertence a ti, ele pertence a Cristo. And my daughter came running over and she put her hands on me and she began to pray. E a minha filha veio a correr e ela também colocou as mãos sobre mim e ela também começou a orar. And my little boy was only 9 or 10 years old. E o meu pequeno filho tinha apenas 9 ou 10 anos. And I was laying on my face, E eu estava prostrado sobre o meu rosto, begging God to forgive me and to come and help me. a suplicar ao Senhor que me perdoasse e que me viesse ajudar. And my little boy got down on his knees and he reached over and he put his hand
right on my forehead. E o meu filho pôs-se de joelhos e colocou a mãozinha dele sobre a minha fronte, sobre a minha testa. And he began to claim promises for Christ to set me free. E ele começou a reclamar promessas para que Cristo me libertasse. And I became afraid, and I pushed him away, and I said, Connor, get away. I don't want what's in me to jump on you or to go into you. E eu estava com muito receio e eu então empurrei-o e disse, Connor, eu não quero que aquilo que está em mim passe para ti. And you know what my little boy said? I will never forget this. E sabem o que é que o meu filhinho disse? Eu nunca me hei de esquecer. He said, Daddy, Satan cannot touch me. He has no rights. Ele disse-me, papá, Satanás não me consegue tocar. Ele não tem direito a isso. His heart was clean with God. O seu coração estava puro, estava limpo para com o Senhor. He knew that no demon could come into him. Ele sabia que nenhum demónio podia entrar nele. And it was at that moment when the 3 members of my family were claiming those promises by faith. E foi naquele momento em que os 3 membros da minha família estavam a reclamar promessas sobre mim pela fé That something came into the room that was unbelievable. que algo entrou nesta divisória, algo inacreditável. I could not see it, but I could feel His presence and His power. Eu não o conseguia ver, mas eu conseguia sentir a sua presença, o seu poder. God sent an angel from heaven. Deus enviou um anjo do céu. And I felt that angel and I saw a hand, and it was like that hand reached inside of me and threw that demon off of me. E eu senti e vi esta mão que foi como se entrasse dentro de mim, pegasse naquele demónio e o atirasse para fora de mim. And when I looked up, E quando eu olhei para cima, it was gone. tinha desaparecido. And you can ask my wife or my children. I stood up and I couldn't stop from crying and from praising God. I never had done this. E vocês podem perguntar à minha esposa ou aos meus filhos que eu levantei-me e não conseguia parar de chorar e de louvar a Deus por aquilo que tinha acontecido. There were just tears and I couldn't stop from shouting, Hallelujah! Thank you, Jesus! Só havia lágrimas e eu não conseguia parar de exclamar Aleluia, obrigado, Jesus. So when I tell you that I care, and my wife cares, and others here in the church care, it's not because we want to stop you from having fun. Então, quando eu digo que eu me preocupo, que a minha esposa se preocupa, que outras pessoas aqui na igreja se preocupam, não é porque nós queremos que deixem de se divertir. We want you to know that the war is real. Nós queremos que saibam que a luta é real. And there are people in your schools and in our church here that need our help. E há pessoas nas vossas escolas e na nossa igreja aqui que precisam da nossa ajuda. Jesus says, O Jesus diz, Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. I will be your king, for where is any other that may save thee in all of your cities? Jesus disse, para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Eu serei o teu rei, que outro te guardará em todas as tuas cidades. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. And repentance will be hid from my eyes. I will not change my mind. Eu os remirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Eu não mudo. We're going to pause. Vamos parar. I want everyone to get a good night's sleep tonight. Eu quero que toda a gente tenha uma boa noite de sono hoje. And I know it's late, E eu sei que é tarde, but I can promise you this. mas eu posso prometer-vos isto. If you will go home
and spend 30 minutes or 20 minutes seeking your Savior, Se vocês forem para casa e passarem 30 minutos, 20 minutos à procura do Senhor, em busca do Senhor, make sure that everything is right between you and Him. assegurem-se que está tudo bem entre vocês e o Senhor. Surrender your heart 100% tonight, Rendam o vosso coração a 100% esta noite. and He will wake you up tomorrow morning with life like you have never felt before. E Ele irá acordar-vos amanhã de manhã com vida como vocês nunca sentiram antes. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, there are young men and young women, old men and old women, há jovens mais velhos aqui. we need you. Nós precisamos de Ti. We ask tonight that you will search your temple of our hearts and minds. Nós pedimos-te esta noite que Tu examines o templo dos nossos corações, das nossas mentes. Guide our hands and our fingers to your promises and your word. Guia as nossas mãos e os nossos dedos às Tuas promessas na Tua palavra. Cause our deaf ears to hear your voice personally. Causa que os nossos ouvidos surdos ouçam a Tua voz pessoalmente And show your power in our lives. e revela o Teu poder nas nossas vidas. We ask in faith and we thank you and we do receive. E nós pedimos-te em fé e agradecemos e recebemos. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.